Então, pessoal, essa semana, orando e lendo a palavra do Senhor, lendo a Bíblia, eu tive uma revelação a respeito do livro de Jó, que eu nunca vi pregador nenhum pregar, que eu nunca vi ninguém falar. E eu parei e pensei assim, minha nossa, como que eu li isso tantas vezes na Bíblia e nunca vi e percebi a revelação que estava escondida por trás desse texto. Os meus neurônios, os meus pensamentos estão até agora gritando. E os meus pensamentos estão explodindo mediante aquilo que Deus me revelou dentro do livro de Jó. É uma passagem que há muito tempo eu tinha curiosidade de saber e eu não conseguia entender aquilo ali. E segura aí, porque a coisa é tremenda, é mais forte do que você pensa. É mais impressionante e surpreendente do que você pensa. Estava tentando dormir e não conseguia de jeito nenhum. E tinha uma coisa me incomodando e dizendo assim, abre o livro de Jó no capítulo 1. Abre o livro de Jó no capítulo 1 e leia, e repetia, e leia, e leia. Eu peguei, abri e comecei a ler. Meus queridos, eu vou te falar. Como que a gente não sabe de absolutamente nada? Eu acho impressionante como que Deus esconde as coisas dentro da palavra dele e revela somente no tempo que ele quer mostrar. Se segura aí, porque esse negócio aqui é de endoidar a cabeça. No livro de Jó, no capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim, preste atenção. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Você já conseguiu entender esse diálogo aqui? Mas o que seria esse diálogo de rodear a terra e passear por ela? Por que Satanás responde isso para Deus? Você vai saber agora. Quem rodeia está fazendo o quê? Está procurando. Quem passeia está fazendo o quê? Está à toa. Não tem o que fazer. Você acha que Deus não sabia onde é que Satanás estava? Ele sabe de tudo. Ele é onipresente. Ele é onisciente. Ele está em todos os lugares. Mas o Senhor pergunta para ele, faz uma questão para ele. E ele responde assim, de rodear a terra e passear por ela. Sabe por que ele responde assim ao Senhor? Ele responde assim ao Senhor para poder debochar de Deus. Sabe aquela criança pirracenta que você manda sentar, que você manda parar de fazer bagunça e ela debocha da sua cara? Foi isso que o diabo fez com Deus. Satanás debochou de Deus, zombou de Deus. Ah, essa terra aqui que você criou, tô rodeando ela e tô passeando por ela. Sabe por que Satanás responde Deus assim, com esse deboche? Porque ele estava querendo arrumar confusão com Deus. Ele estava chamando Deus para briga. Para e pensa. Você está na sua casa, eu passo pela sua rua, e você me conhece, você me cumprimenta e fala assim, Mateus, você tá vindo da onde? Numa boa. Tá indo pra onde? Aí eu pego e falo assim pra você, ah, eu tô rodeando esse quarteirão aqui, passeando por ele. Não soa como um deboche? Como uma resposta grosseira pra você? Com toda certeza, porque se a pessoa falar assim comigo, se eu conheço essa pessoa e conheço muito bem, pra mim vai soar bem grosseiro. Mediante essa afronta, o Senhor poderia ter pegado pelo pescoço do diabo? Sim. Poderia ter exterminado o diabo? Sim. Poderia ter acabado com a existência do diabo? Sim. Mas isso não ia funcionar. Sabe por quê? Porque tem coisas que são opção, mas não são a solução. Satanás já tinha provocado uma rebelião no reino dos céus e arrastou com ele a terça parte dos anjos. E agora ele queria provocar outra rebelião novamente. Isso é claramente nos céus, porque a palavra diz assim, que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E Satanás se enfiou no meio deles. E o diabo convence a terça parte dos anjos. Por que não a segunda parte? Por que não a quarta parte? Porque ele queria, através do número 3, afrontar o Senhor. Pai, Filho, Espírito Santo. Nessa segunda ocasião em que o diabo afronta Deus, Deus tem uma ideia. Se Deus entrasse em combate com Satanás ali, sabe o que ia acontecer? Satanás ia se fazer de vítima, ia conseguir manipular outras partes de outros anjos e arrastar junto com ele. E Deus tem uma grande ideia. Sabe o que Deus faz? Deus fere o ego de Satanás. Ele vira para Satanás, não pega ele na porrada não. Ele pega e fala assim,
dá uma olhadinha lá para baixo. Olha só o que o Senhor fala para ele. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Nessa hora o diabo tem uma ideia. Ele para e pensa assim: opa, agora é a minha chance. Já fiz uma rebelião aqui em cima, carreguei a terça parte dos anjos, feri o coração de Deus, agora eu vou ferir ele lá embaixo, no reino dos homens também. Feri ele aqui no reino dele e agora eu vou ferir ele lá embaixo também, no reino dos homens. Vou pôr os homens contra ele. Porque se Jó murmurasse e reclamasse, o nome do Senhor que seria envergonhado. Mas em nenhum momento Jó reclama e murmura. Ele só adora e exalta a Deus, mesmo perdendo tudo que ele tinha. Satanás diz assim para Deus: porventura teme Jó a Deus à toa? Porventura tu não cercou ele de bens, a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? Obra de suas mãos abençoaste o seu gado e se tem aumentado na terra. Mas estende nele a sua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e você vai ver se ele não vai blasfemar contra você na sua cara. O Senhor permite, Satanás toca em Jó, ele perde tudo que tem, em nenhum momento ele blasfema contra o Senhor. Depois do capítulo 2, Jó vai dizer que o diabo veio de novo se apresentar diante de Deus quando os homens vieram. E o Senhor pergunta para ele mais uma vez: de onde vens? E ele mais uma vez afronta a Deus e debocha de Deus. Sabe por quê? Estava tentando chamar Deus para brigar. Deus não responde a ele na afronta. Sabe por quê? Porque se Deus tivesse que responder Satanás à altura dele, o Senhor ia ter que descer para poder responder o diabo. O Senhor ia ter que descer o nível para poder responder Satanás. Então Deus não retribui com a afronta. O Senhor pega e fala mais uma vez para ele assim: observaste tu, meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Deus repete de novo a mesma coisa para ele. Homem reto, homem íntegro, que se desvia do mal, retém a sua sinceridade. Havendo você me incitado contra ele para o consumir sem causa. Aí o diabo fala assim: então toca na pele dele, para ver se ele não vai blasfemar de você na sua cara. Deus permite, Satanás toca, Jó não blasfema e não murmura. Porque se Jó blasfemasse, o nome do diabo, de Satanás, ia ser exaltado. Jó vence a prova, tem restituído por Deus tudo aquilo que ele tinha antes, em dobro, e Satanás sai envergonhado. Sabe o que a gente aprende com isso aqui? Domínio próprio. Se Deus não tivesse o domínio próprio dele, e caísse na porrada com Satanás, pegasse ele pelo pescoço, ou aniquilasse ele, o problema seria resolvido? Não ia ser. Porque tem coisas que são opção, mas não são a solução. Então o Senhor decide ferir Satanás do ego dele. Sabe por quê? Porque o diabo queria a adoração de Jó. Satanás já tinha arrancado a terça parte dos anjos para adorarem a ele. E se o diabo conseguisse fazer com que Jó reclamasse, murmurasse, o nome de Satanás ia ser glorificado, ia ser exaltado. Nós aprendemos com essa passagem sobre ter domínio próprio, sobre saber responder da forma como é necessária. E às vezes responder à altura, para aquelas pessoas que acham que vão responder à altura, na verdade elas acabam descendo no nível para poder responder à afronta daqueles que os afrontam. Quando o inimigo nos chama para a afronta, a questão é ignorá-lo ou respondê-lo com sabedoria, mas nunca responder ele no nível dele. Porque se você for responder no nível dele, você vai ter que descer para responder ele. Satanás não estava nem aí para Jó, estava pouco se lixando para os bens de Jó. O que ele queria era ferir o coração de Deus no reino dos homens. Tipo assim, provoquei uma rebelião lá em cima, agora eu vou fazer aqui embaixo também. Se Deus fosse responder o diabo, a afronta dele, no nível dele, sabe quem que ia ficar com fama de vilão? O Senhor, não o diabo. Ele ia arrastar outros anjos com ele, provocar uma outra rebelião e fazer de novo a bagunça que ele já tinha feito. Começar uma guerra com Satanás ali não era a solução para Deus, era uma opção. Mas Deus decidiu ferir ele no ego dele, na terra, onde ele era mais suscetível a ter êxito. Deus envergonhou o diabo aonde ele era mais suscetível a ter êxito. É assim que o Senhor trabalha. E a gente tem aí uma grande lição sobre domínio próprio. Tem coisas que nós não resolvemos com as nossas mãos, mas com sabedoria. Que Deus te abençoe.